Iniciando agora sim, vamos lá. O recado dado, vamos falar de retroalimentação na gestão de conflitos, tá bom? Aqui eu elenquei para vocês os tópicos, né, do que nós vamos conversar, o conceito de retroalimentação, a liderança, né, o papel do líder nessa gestão, algumas ferramentas. Vamos conversar sobre culpa e condenação dentro da equipe, a atuação dos colaboradores e vamos fazer um alinhamento no final para poder vocês mandarem os questionamentos. Está todo mundo ouvindo bem, Ricardo? Sim, o áudio está perfeito, o som está perfeito, as telas também, tranquilo. Então, tá bom, vamos lá. Aqui eu separei 3 conceitos, tá? Da definição de retroalimentação. Lá do Google, né? O significado lá na Wikipédia, que diz que toda ação é reflexo das respostas que recebeu, né? A definição do Google. Para a física quântica, nós temos a teoria geral dos sistemas, que trata daquele looping, né? Que a informação está sempre reverberando no sistema quântico. Então, essa é a definição aí que eu trouxe com o Vasconcelos de 2010, tá bom? Para quem entende um pouquinho de elétrica e eletrônica, que eu também estudei engenharia, né? Já trabalhei 10 anos nessa área. Esse conceito é um conceito que eu gosto bastante, de portas lógicas, né, da eletrônica, aonde os elementos de saída vão determinar diretamente a alimentação nas entradas daquele circuito, né? Então, são 3 definições para vocês verem como essa questão da retroalimentação, ela não é vaga, né? É porque realmente influencia em diversos setores diferentes e estudos físicos, eletrônicos e as próprias definições já nos falam sobre a retroalimentação em diferentes sistemas, tá bom? Não é diferente na gestão de conflitos. Vamos passar aqui. Então, da Anita Desai, onde quer que você vá, você se torna uma parte daquilo ali de alguma forma. O ser humano, portanto, é um conjunto das informações que ele absorve ao longo da vida, né? São as informações nossas culturais, do país em que nós nascemos, da família que nós crescemos, de tudo que nós aprendemos, né? Que vai formando aquele ser humano. Então, nós somos parte de um todo e esse todo nos influencia diretamente. Então, nós vamos começar aqui com os nossos tópicos agora para valer na palestra, né? Vamos então falar da importância do líder no conflito. É primordial a atuação do líder, né? O líder, ele vai ser aquela pessoa humilde, né? Que conhece o seu papel dentro da equipe e vai atuar em favor, né, de atingir as metas e objetivos determinados para aquele negócio, né, onde ele atua. Então, é muito importante que o líder se conheça e conheça esse papel, o qual ele deve realizar. Tá? Aqui, as principais necessidades, né, que o líder... Deixa eu botar aqui um negocinho da minha tela. Então, o líder, ele vai delegar, né, o líder que delega, ele consegue tempo, né, para atuar como líder verdadeiramente. Por exemplo, aí um técnico de futebol, que precisa ser um bom líder, ele vai pegar o Vampeta, que é um bom atacante, meio campo, vai colocar lá na frente para fazer o gol, e vai colocar o São Marcos lá na trave para defender, né? Porque se ele trocar as posições do time, provavelmente ele não vai ter o sucesso que ele precisa. Então, esse ponto de equilíbrio envolve o delegar, né? Quando o técnico consegue fazer isso, ele atinge a maestria do time, explorando as melhores características de cada jogador, né? Então, delegar é a principal atividade do líder. Eu posso falar por mim, que sou uma empreendedora também, tenho negócios, é muito difícil para quem sabe fazer, delegar, né? Então, isso é um aprendimento constante. É um sistema que você tem que criar realmente
de entender que as outras pessoas são tão capazes e em alguns momentos elas podem fazer melhor do que você, né? Aquela função. O líder, ele tem que entender isso, para ele poder, então, realizar o papel dele, né? Dentro daqui da consistência e da resiliência, tombos, né, que a gente leva na vida e as adversidades que todo negócio enfrenta, seja qual for o negócio de atuação, né, do seu trabalho, da sua equipe, onde você é o líder ou você é o liderado, você vai ter que lidar com a superação, né? Quem não é capaz de bater a poeira, dar a volta por cima, não é capaz de trabalhar em equipe, em nenhuma posição, tá bom? E aí a gente passa aqui para o conceito de ouvir, né? O bom líder, ele ouve as pessoas, ele ouve a sua audiência, ele ouve os seus liderados, ele ouve os seus fornecedores, né? Porque quando ele sabe o que está acontecendo, ele consegue atuar de maneira que ele vai favorecer o resultado que ele quer obter. Ele vai passar por essas adversidades que nós comentamos aqui na resiliência, porém ele vai passar muito mais fácil, né? Ele pode planejar alguns contratempos com antecedência e livrar a equipe aí de alguns conflitos nessa trajetória, tá bom? Dessa forma, ele conhecendo a equipe, sabendo as peças do tabuleiro do xadrez que ele tem, ele vai poder usar ao máximo as potencialidades de cada um, como eu comentei lá na questão do treinador do time de futebol, né? Cada um no seu lugar, fazendo o seu papel em prol do benefício comum. Não é que o conflito não vai acontecer, mas é muito mais fácil solucionar, tá bom? O líder, ele precisa passar para os seus colaboradores as suas prioridades, ser claro em relação ao que ele quer, né? Se eu estou trabalhando e eu não sei o que o meu líder espera de mim, eu posso muito bem estar utilizando energia focada num assunto desnecessário, completamente desnecessário para o bom desempenho da equipe. Eu só vou saber isso se eu for claro, né, com os meus liderados, e se eu for um colaborador, o meu líder for claro comigo também. A gente precisa entender essas prioridades para trabalhar em conjunto, tá bom? O líder que ele consegue cumprir essas etapas que nós elencamos aqui, ele vai simplificar a vida dos colaboradores, né? Ele vai conseguir atuar de maneira que ele é aquele CEO, ele faz, ele executa, ele transporta, se for preciso ele busca, ele entrega, ele vai atuar simplificando as atividades que cada um tem que realizar, né? Garantindo as boas condições de trabalho, onde está no próximo tópico, por exemplo, as pessoas que estão nessa equipe, elas são, por exemplo, um rapaz que trabalha com informática, né? Ele precisa de um bom computador. Se ele usa um celular, ele precisa de um bom celular. Qual o transporte, qual o planejamento adequado, né? Se a pessoa não tem boas condições de trabalho, como ele vai executar bem a função? Se ele simplifica a vida dos seus colaboradores, ele dá boas condições de trabalho para os seus colaboradores trabalhar, tá bom? Aqui na vulnerabilidade, a gente vai tratar das fragilidades do líder. Todo mundo tem competências, habilidades, mas é claro que a gente tem uma fraqueza. Se a corrente é medida pelo elo mais fraco, aonde está a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, é onde está esse elo, né? Então, a gente conversar sobre isso, atuar em treinamentos, capacitação, né? Até mesmo em consultorias, né? Que sejam capazes de identificar essas fragilidades e melhorar o dia a dia, a vida de todo mundo. Tá? O líder, esse líder que cumpre todas essas etapas que nós elencamos, ele é motivado, ele é o herói, ele salva as pessoas, ele está ali para o que der e vier, ele resgata, ele busca, ele não deixa ninguém da equipe para trás, ele incentiva o colaborador a estudar, a ser melhor, ele não tem medo de perder posição, ele sabe que o reconhecimento vem,
interno ou externo. Então, ele é o motivado, né? A boa liderança, ela motiva para construir o último tópico, que é o legado. Né? Quando o líder está ali atuando em excelência, ele está construindo um legado. Ele está deixando informações, ele está deixando acervo cultural, né, para transformar a vida das pessoas, para trazer um mundo melhor, né, para prosperar as pessoas. Então, quando o nível, né, do líder chega em excelência, ele atua nas atividades dele construindo um legado, que é o que todo mundo que atua em equipe, né, quer fazer, através do seu negócio, do seu produto ou do que ele trabalha. No nosso caso, que trabalhamos com graduação, é transformar a vida das pessoas, dando novas possibilidades, né, trilhando um novo caminho de novas possibilidades. Então, isso é mágico, é encantador. Vamos prosseguir. Aqui tá perfeito, som? Obrigada. Aqui eu vou passar para vocês os tópicos estruturais do conflito, tá bom? Então, aqui nós vamos falar da estrutura do conflito. A estrutura do conflito é o que envolve aquele conflito, né? Numa consultoria ou o próprio líder atuando diretamente no conflito em questão, ele vai avaliar a dinâmica dos participantes, ele vai verificar o que direta ou indiretamente está alimentando aquela ação de informação que mantém a sobrevivência desse conflito, tá bom? Nas emoções, o que é, porque muitas vezes existe um histórico, né, de emoção nesse conflito. Então, esse histórico emocional traz, eu já não gostava daquela pessoa mesmo, né? Eu entrei no elevador em 1985 e aquela pessoa olhou torto para mim, então não tem condição de eu trabalhar com ela, não sei o que eu estou fazendo na equipe dela, né? Então, essas emoções, o que a pessoa